A gente está sempre aprendendo. Eu, por exemplo, sou bem curiosa, sou jornalista, né? Eu aprendi dia desses que só se pode considerar inovação quando algo que a empresa, uma startup geralmente faz, muda comportamento das pessoas, comportamento social. Então, startup ainda é uma área que, apesar de existir há tantos anos, a gente não entende. Por isso, hoje, eu trouxe uma pessoa que entende. Eu posso chamá-lo de startupeiro, mas não foi o que a gente colocou na legenda, porque ia ficar muito estranho, né, Cris? É verdade. Mas você é um startupeiro, você é um fundador de uma startup. O que é uma startup e o que é inovação? É isso mesmo? Inovação é quando muda comportamento. Basicamente, ali, a inovação, no meu ponto de vista, que aí tem várias definições, mas no meu ponto de vista, é quando as pessoas utilizam uma forma diferente para resolver problemas de um jeito mais efetivo. Eu falo o seguinte, tem muita tecnologia que chegou que resolve problemas que eu não tinha antes dessa tecnologia chegar. Não é? E o pior é que depois o pessoal vai perceber e aí não vão querer aí já mais. era, não dá para voltar atrás, né? Você fundou, aí você fala, cofundador, que você fundou com um amigo, né? Uma startup. O que é uma startup? Olha, e qual que é a diferença de uma empresa? Eu tenho uma empresa, né? Qual que é a diferença? A grosso modo, a diferença de uma startup para uma empresa tradicional é que a startup ela consegue se projetar infinitamente sem aumentar necessariamente o custo de produção dela. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o Santander, que é um banco tradicional, e pegar o Nubank, que é um banco digital, que é uma startup, e colocar os dois lado a lado, ambos são bancos. O Santander tem um banco digital, mas isso não faz dele uma startup. Porém, se o Santander quiser expandir mais, ele tem que abrir mais agências, contratar mais pessoas. Fisicamente. E o Nubank não existe fisicamente. Não. Ele só agora parece mais... que tem escritório, inclusive, né? É só por conta, senão eles vão presos. Mas é só por conta disso mesmo. Por exemplo, um Uber. Não tem agência, né? Exato. O Uber, por exemplo, você compara com empresas de mobilidade tradicional, sei lá, uma empresa de táxi. E quantos veículos de fato o Uber tem, sabe? Nenhum, exato. Ele tem parceiros, né? Exatamente. É um modo diferente de fazer coisas. Exato. Que muda, às vezes, a história do mundo. Exato. Como as locadoras faliram, né? Ou viraram vintage, né? Então a gente tinha em Barretos, sei lá, 30, 40 locadoras. Hoje, se tiver uma no fundo da casa de um nerd... Inclusive, a estação do vídeo me deixou um buraco no coração, porque eu adorava aquela locadora. Ô, Cris, você é nerd? Acho que sim. O que é também um nerd? Vou definir as coisas aqui hoje. Eu acho que o nerd, vamos dizer Ou assim... Ou nerd, pra falar a pronúncia correta. Nerd. A gente mora em Barreiros, é nerd. O pessoal gosta de usar hoje em dia o termo geek, né? Mas eu acho nerd mais interessante. Eu gosto também. Geek é um nerd Nutella. Eu digo isso também. O geek é o consumidor. O nerd, eu encaro ele mais como produtor da tecnologia, né? O nerd, eu acho que é aquele cara que ele pega algum assunto e hiperfoca nele. Que ele é o nerd no assunto X ou Y, por exemplo. É tudo TDAH, então? Eu acho que é tipo isso. Igual, por exemplo, você pega ali um cara nerd em, sei lá, Senhor dos Anéis. O cara ele vai saber tudo, vai saber o idioma, vai saber quando foi escrito, como foi escrito. Mas ele não para nisso, né? Ele vai ter lá o seu fórum, a página, ele vai ter um aplicativo dele que ele criou para interagir com outras pessoas que gostam do Senhor dos Anéis. Então, eu acho que o nerd ele produz mais, né? O geek é o consumidor, é o cara passivo, que tem os bonequinhos, a coleção. Né? Eu falo que ele é o comprador mesmo, ele é o consumista. Inclusive, tem um canal ali. Mas isso, gente, só assim para esclarecer, porque a gente está na internet, é uma definição minha. Se quiser concordar bem, se não quiser, pode me dar outra, às vezes eu mudo de opinião também. Não tem problema nenhum com isso. Inclusive, um dos canais aí que inspiraram bastante ali a nerdaiada do Brasil é um canal chamado Jovem Nerd, que já não é mais tão jovem não assim. É nada jovem. Ele já tem cabelos todos brancos já. Mas ele que começou esse... Eu me lembro. Lá nos anos 2000, ali no início, onde todos os PCs eram brancos e monitores CRT. Quando a gente passou, de fato, pelos anos 2000, porque ia acabar o mundo, sabe? Eu sou uma mulher do século passado, eu lembro disso. Aliás, qual é a sua formação? Eu sou formado em sistemas de informação.
É nerd com diploma de nerd. Com diploma, E fiz pós-graduação numa faculdade chamada Melier, em direção de arte para jogos. Eu fiz desenvolvimento de jogos na Anhanguera também. Tá. Eu te conheci no Unifeb. O que você fazia no Unifeb? Tá, no Unifeb, naquela época, eu cuidava da parte de marketing e design gráfico. Então, vamos dizer assim, eu tive uma transição. Não vou dizer uma transição, foi um degradê de carreira, vamos dizer assim. Era um estagiário mesmo ali? Não, ali eu já estava como designer mesmo. Designer mesmo. Eu estava como estagiário no shopping. Quando eu fazia a parte eu te conheci no shopping também, mas eu não te conheci fisicamente, só né, no mundo digital, digamos assim. Na época, eu fiz alguns cursos, né, de informática, hardware, Photoshop, design no FISC. Na escola FISC, eles davam aula de inglês e também davam aula de... Informática chamava na época, né? E aí o pessoal gostou das coisas que eu fazia ali na época. Eu era bem novo, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, entendeu? E me convidaram ali para ser tipo um auxiliar deles, né? Então eu auxiliaria ali o professor, que é o Danilo Campanari, foi meu primeiro professor de informática para valer. E aí, em troca, eu ganharia o curso de inglês e qualquer outro curso que eu pudesse ter ali. E aí eu mordi isso aí com força, fiz tudo que era possível ali. Aproveitou a oportunidade. E aí, pouco tempo depois, eu comecei aí eu acho que eu estava com uns 16, 17. Comecei ali a dar algumas aulinhas ali mais básicas de hardware, de Photoshop, de informática básica. Aí quando eu fiz 18 eu entrei no FISC pra valer mesmo, tipo, dando aula. Só que assim, eu comecei a fazer o curso de sistemas e eu precisava fazer um estágio e não dava para fazer o estágio ali no FISC. E aí eu comecei a fazer o estágio de design no shopping, pegando as coisas de Photoshop ali que eu dava aula. Só que aí... Como é que eu posso assim? Eu tive que aprender umas outras coisas, que é o Illustrator, que até hoje eu não sei direito usar o Illustrator. Aliás, o Illustrator comprou o Photoshop, né? Depois, ambos são da Adobe. A Adobe comprou tudo. Tudo dela. Comprou tudo agora. Só que eles eram rivais, eu me lembro disso. Porque eu venho do jornalismo. E a gente usava o PageMaker para fazer as artes dos jornais. Aí quando veio o Illustrator, ele meio que tomou conta também, né? Então eu lembro dessas guerrinhas dos aplicativos. Hoje a gente fala aplicativo, na época a gente falava o quê? Programas, não é? Os programas. Ainda são, né? O pessoal fala que os aplicativos são mais móveis e os programas são mais de PCs de mesa, assim, mas hoje em dia, PC de mesa, tá tudo se misturando, tá tudo... Não tem mais diferença. E aí eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito de computador e sempre gostei muito de arte. E aí mas aí que tá, eu não tinha encarado que as duas coisas podiam andar juntas. E a sua família encarava isso como uma profissão? Ou ainda tinha... Hoje talvez diminuiu, mas ainda tinha aquele preconceito. Menino, para de brincar aí. Vai arrumar um emprego de verdade. Então, computação eles encaravam como um trabalho sério, mas arte não. E aí eles também não conseguiam enxergar que as duas coisas podiam andar juntas. Ô, Cris, mas o que é computação? Vamos parar para pensar um pouquinho também. Hoje nós estamos parando para pensar nos termos que usamos sem saber o que eles significam. Né? O que é computação? Eu diria que computação é o nerd do computador. É o cara que entende do quê? Da programação? Aí tem várias áreas. Por exemplo, só que para minha família não tem diferença. Só que vamos dizer assim, no início eu fui ver qual é que é de todas as áreas. Então eu fui entender um pouco mais sobre hardware, que é como as peças funcionam e como elas se comunicam. Entender um pouco mais de redes, que é como os computadores se comunicam entre si, né, que é todo o sistema ali de cabeamento, de infraestrutura. Isso aí a gente vê bastante no curso de sistemas também, mas eu vi isso antes do curso de sistemas. Um pouquinho de programação. Programação hoje em dia é a área que a maior parte dos nerds do computador estão concentradas ali. Só que uma outra área que é a área de imagem. Que aí a área de imagem também são feitos por profissionais nerds de computação, só que computação gráfica. Que é o artista. Que é o artista digital, né? Exatamente. Que é o que você é. Você é um artista. Exato. Você cria do zero alguns personagens, algumas imagens, do zero. Exato. Aí, quando é que você entendeu que isso podia ser mais do que um emprego profissão? Que aí você já estava como profissional da área. Isso poderia ser um negócio seu. Então, aí nessa época eu estava ali na FEB, na parte de marketing, design. E ao mesmo tempo eu estava, acho que no 4º ou 3º ano de sistemas. E assim, só voltando um pouquinho,
eu queria, na época, antes de fazer o curso de sistemas da FEB, olha que maluquice, que coisa sem sentido. Eu queria ir pro exército. Eu queria fazer o curso de sistemas do exército. A gente olhando, a gente vê que você é bem estilo militar. Nunca imaginaria isso. Por que o exército? Eu acho que na época era só pra sair de casa rápido. Só pra sair de casa rápido e ter comida, casa, né? Cama pra dormir. E uma carreira garantida. Só que aí que tá, no exército você tem um curso lá que é o SpaceX, que aí você faz 1 ano em Campinas e depois fica 4 anos no Rio de Janeiro, na AMAN. Você pesquisou tudo isso? Não, na realidade eu fiz 1 ano ali de prova, fiz um cursinho no 3º ano do colegial, e aí o curso preparatório da Escola Marechal, que aí é um trambolho de livros ali para poder estudar. Reprovei a primeira tentativa, só que eu consegui bolsa na FEB. Falei, não vou descartar uma bolsa. Comecei a fazer 1 ano ali e o outro ano eu comecei a me preparar mais ainda. Aí eu sofri um acidente de moto. Entendeu? Só que olha só que interessante. Um acidente de moto talvez foi a melhor coisa que já me aconteceu. Uma das. O que aconteceu? Um acidente comum. Você estava na rua eu tava numa moto com meu primo, né? Aí a gente tava indo pra academia. E aí, subindo ali a 18, ali na altura da 5, tem um semáforo, tava chovendo, e uma caminhonete não parou no sinal vermelho. E aí me atropelou ali, vocês. E aí, você foi. O que aconteceu? Você teve um tempo do joelho. De recuperação, ficou na cama? 1 ano de cama. Um ano? Praticamente. Cama assim, pé pra cima, né? Porque eu rompi os ligamentos do joelho. E aí, pra soldar de volta, o tempo de recuperação é muito... Você tem que fazer cirurgia, usar aquela coisa... Aquele negócio... Aquela gaiola. Exoesqueleto. Né? Assim, parece um... E olha só, eu rompi os ligamentos, né? E aí, pouco antes de fazer a segunda prova. Da segunda tentativa. E que tinha parte física. No exército sempre tem. Mas nesse caso, ela seria a segunda fase. Mas a minha segunda tentativa estava próxima, só que aí que tá. Eu fiquei o ano inteiro me preparando e eu tinha certeza que ia passar. Porque todas as simulações que eu fazia, eu passava. Pelo menos para a segunda fase. Só que acontece que aí teve esse acidente. E eu ainda pensei, não, mas talvez a parte intelectual eu ainda consiga fazer, né? E aí... comecei a me recuperar, mas eu não tive o laudo que eu tava com os ligamentos rompidos logo de cara. Demorou para eu ter esse laudo. E aí comecei a andar normal, tentei voltar a treinar em uma corrida de sprint. Aí ferrou de vez. Fui ali, fui no médico. Ele, deixa eu ver sua ressonância. Eu, que ressonância? Ninguém tinha pedido. Não. Aí ele pediu, falou, você rompeu os ligamentos. Não sei como é que você tá andando ainda. Você tá isso aqui de parar de andar. E de parar para sempre, de repente, né? Uma coisa bem perigosa. Porque a gente tem 4 ligamentos. Dos 4, 2 tinham sido rompidos e 2 estavam estirados. Então. Se esses 2 terminam de romper, aí já era. Aí eu falei pra ele toda a história de exército e tal. Ele, cara, tenho uma notícia pra você. Acabou. Você não vai. Você não Pensa outra agora. Coisa. E eu tinha trancado a minha matrícula na FEB, naquele momento. E ele falou isso aí... Sabe aquela música, Meu Mundo Caiu? Foi exatamente isso aí. Não é muito bem teu tempo, aliás, é nem do meu essa música, mas... Só que foi exatamente isso aí. E aí eu tive que... Aí eu falei, e agora ferrou. Por que eu vou fazer? Eu tinha trancado a faculdade. Eu tinha, teoricamente, perdido a bolsa. E aí eu não poderia mais o exército. Todo o meu planejamento durante alguns anos... E fui pra cama. Ficar com a perna pra cima. Nisso aí, 30 quilos a mais. Você chegou a ter um flerte com a depressão ali? Não. Não, não porque, vamos dizer assim... Que seria explicável. Né? Só que assim, eu já passei por coisa mais complicada. Pra mim isso aí é... Antes disso? Antes disso. O quê? Agora eu quero saber. Eu e todo mundo que tá assistindo. Bom, eu não conheci meu pai. E minha mãe, ela era super ocupada. Ela dava aula de história, geografia. E ela dava aula em outras cidades. Então ela saía de manhã, voltava bem tarde. Até pra se sustentar, né? Exato. Porque sem mãe solo. Exato, Então, vamos dizer assim, passava o dia sozinho ali. Só que assim, eu via que ela se esforçava muito. Muito mesmo. Só que ela foi entrando num estado de exaustão muito grande. E ela era muito apegada com a minha avó. E aí, subitamente, minha avó teve uma doença, ela faleceu muito rápido. E minha mãe se abalou muito por causa disso. Ela talvez achava que era culpa dela, ou coisas desse sentido. Sua mãe é viva hoje? Não. Não mais. E aí, nessa época, ela desenvolveu um câncer cerebral.
Então, minha avó faleceu num mês, minha mãe entrou numa depressão profunda no outro teve o câncer e no outro ela faleceu. E você tinha irmãos? Não. E você ficou com quem? Então, aí, meu avô também adoeceu nessa época, e aí meus tios me adotaram, o irmão da minha mãe e a esposa dele. E aí eu fui criado com eles ali. Então, vamos dizer assim, essa época Mas você teve perdas... Quantos anos você tinha? 8. Você teve perdas muito dolorosas. Assim, que você perdeu as duas mães e o homem que era que significava o pai, né? Seu avô fazia essa função, mesmo que mais distante. Meu avô... Pior que a minha mãe e meus avós eram vizinhos mesmo, sabe? Então, meus avós eram praticamente meus pais ali também. Só que meu avô ele ficou bem doente, assim. Ele viveu mais alguns anos. Isso foi em Barretos? Foi em Barretos. E o seu tio também de Barretos? Também de Barretos. E você conseguiu se integrar à família do teu tio como filho? Sim, porque vamos dizer assim, o meu irmão, que é meu primo, mas é meu irmão adotivo, vamos dizer assim, eu sempre admirei muito ele. Porque ele, dos primos todos ali, ele era o mais nerd de todos, entendeu? E era ele que puxava esse lance de games pra família, entendeu? Então já era uma inspiração pra você. 100%. E aí ele tinha uma lan house, uma locadora ali de jogos, videogames, que eu não saía dessa lan house. Igual minha mãe saía, aí ela não sabia. Eu pulava o portão, entendeu? E ia na lan house aí do meu irmão. Mas entendeu? tem criança que pula o portão por motivos tão mais complicados e problemáticos, né? Você pulava o portão pra ir jogar. Exato. E uma coisa que eu até falei antes da gente começar e agora me traz, né? Você acabou indo para esse mercado dos jogos. E você deu uma palestra recentemente, eu estava, até foi onde eu quis te convidar. Eu estava na plateia. E você disse uma coisa que é tão óbvia que me chocou. O jogo serve para te tirar da realidade. Exato. E quanto mais triste a minha realidade, ou mais frustrante, mais eu me apego a um jogo. Exatamente. Se esse jogo me trouxer uma realidade virtual que eu tenha o controle sobre ela, cara, eu me perco. Eu chego eu posso até querer me desligar dessa realidade aqui. Exato. É muito doido isso. Você fugia de casa para ter uma realidade feliz. Exato. E aí que tá, ali na house do meu irmão estavam todos os primos, a molecada toda do bairro jogando, entendeu? Ainda tinha uma interação social. Exato. Que é algo que se reclama hoje, que as crianças não têm mais. Né? Exatamente. E aí é que tá. Naquela época, eu acompanhava minha mãe, que ela se afastou das aulas, e ela ia várias vezes ali no Hospital do Amor, no Hospital de Câncer na época, né? E eu ia junto. E aí, a criança ali no hospital, eu via outras crianças, mas essas eram pacientes, entendeu? Eles não estavam ali passeando e tal. Só que, sei lá, acabava fazendo amizade com eles ali. E... Bom, resumindo... Isso, né? Com 7, 8 aninhos. E aí, resumindo ali, eles vinham a falecer, entendeu? Eles vinham a falecer ali... O meu ou dele? Tá, o teu microfone. Equipamentos tecnológicos. Tá, melhor agora? Então vamos lá, recapitulando. Você tinha 8 anos, a tua mãe... 7 anos. Sua mãe estava em tratamento e ela não tinha com quem te deixar. E eu ia junto com ela ali. E aí eu acabava conhecendo outras crianças ali que eram pacientes também. Depois que minha mãe faleceu ali, eu fiquei sabendo também que alguns ali não faleceram também. As crianças morriam, né? Só que acabou que eu nunca quis parar da saúde, assim, vou ser médico e tal. Nunca. This is not my vibe, sabe? Eu queria ir para a área de tecnologia, de games e tal. E aconteceu que lá para 2021, 2022, na época da pandemia, a pandemia estava estralando. De repente bateu na porta do nosso estúdio o Wilson, que é um médico do hospital. E aí que tá. Eu sempre fiquei... Você não contou como é que você montou a empresa e como é que você resolveu montar a startup. É verdade, tem que ser também. É que a gente foi lá atrás, né, na tua história, e aí quase não precisa contar. Fica tão claro, né, isso na tua vida. E aí você é um artista visual, né, um designer, e você resolveu investir numa startup que fizesse jogos. Era isso no começo? Na realidade, antes disso, eu queria ser artista de jogos. Porque, assim, no curso de sistemas, tinha ali no quarto ano a matéria desenvolvimento de jogos.
E quando eu negociei ali com o coordenador e convenci ele, o Williams, né? E convenci ele a me ajudar ou era o Geraldo na época. E convenci ele a me tentar ajudar a recuperar essa bolsa que eu tinha trancado e tinha perdido. Expliquei toda a história. Resumindo, eu consegui recuperar a bolsa. Que bom. Só que eu fiz um pacto comigo mesmo ali, que eu falei, eu vou achar alguma dessas coisas aqui na grade e vou tentar me apegar a ela. Ser feliz. E aí que tá. A grade tinha acabado de trocar. E nesse mesmo ano. E aí chegou uma matéria nova, que era a matéria de desenvolvimento de jogos. Eu pensei, é verdade, como se fazem jogos? Porque não tinha muita informação na internet. Até para os nerds do computador não tinha muito o que saber. Porque as empresas de jogos, os motores gráficos, eles eram todos fechados. Uma pessoa normal não tinha acesso a esses programas, nem se ela tivesse dinheiro para pagar. Entendeu? Que não era meu caso, mas ainda assim não tinha acesso. Aí era uma chavezinha para abrir essa caixinha secreta. Exato. E aí precisava fazer um TCC, e o TCC precisa estar relacionado com alguma das matérias do curso. Eu falei, eu vou fazer meu TCC dessa matéria. E aí já juntei com outro amigo meu, que a gente não... A ideia inicial da Goblin era com ele, mas ele saiu. Já chamava Goblin? Foi se chamar um tempo depois, porque basicamente porque o nome é bem legal. Não, e chamava TCC na época, né? Não TCC, chamava TCC. Só que a gente era ambicioso e a gente queria fazer com que o jogo do nosso TCC virasse um jogo de mercado, sabe? E aí eu pensei, tá, vamos ver qual é que é dessa área de jogos. Fui pesquisar e vi lá, pô, tem uma equipe que um dos caras ali é o artista. Isso faz sentido. Isso faz bastante sentido. E durante uma época da minha vida eu estudei bastante quadrinhos. Só que assim, quadrinhos é um mercado bem complicado e muito concorrido. E eu falei, pô, então deixa eu ver se eu acho alguém no Brasil que ganha dinheiro com isso, que vive disso. E eu descobri que existe uma panelinha enorme de pessoas. E aí tem um cara ali que eu vi que, pelo menos naquela época, todo mundo que trabalhava com essa área foi aluno dele. Que é um cara chamado Alex Oliver, que ele é escultor tradicional, escultor digital, um cara assim muito foda. Escultor tradicional que você fala é o físico. E físico. Ele fazia os modelos. Escultura mesmo. Escultura mesmo. Com que material? Plastilina, argila base a óleo, que é uma argila mais profissional, que eles usam na indústria do cinema. E assim, eu vi esse... E aí que tá, ele já tinha trabalhado em projetos internacionais assim incríveis. Por exemplo, Warcraft, que é um jogo muito gigante, assim. A série de jogos da Blizzard ali é Diablo, que é um jogo que o mundo... Famoso, antigo. E ele participou da criação inicial disso aí, sabe? Planeta dos Macacos, ele trabalhou. Ele fez coisa pro Jurassic Park, sabe? Ele trabalhou com um cara, que esse cara, neste meio, o cara é uma lenda, assim, máxima. Um cara chamado Rick Baker. O Alex trabalhou com ele. Pra você ter ideia, o Rick Baker ele ganhou o Oscar de maquiagem, de escultura. Pronto, eu sei uma coisa que você conhece do Rick Baker. Thriller do Michael Jackson. Foi o Rick Baker que fez. Eu conheço, da minha adolescência. E aí que tá, os zumbis foram esculpidos. Foram esculpidos. Na época depois ia pra borracha, né? Uma coisa... Silicone. Já era o começo do silicone, né? Aquela transformação do Michael Jackson, quando ele vira aquela cena do lobisomem, né? Também foi Rick Baker que esculpiu. E aí você queria estar próximo a esse povo, óbvio. E você conseguiu. Sim, porque na época o Alex tinha acabado de voltar pro Brasil. E aí ele falou, galera, estou me aposentando, já trabalhei pra caramba, agora vou só dar aula. E eu falei, pera, ele vai dar aula? E como é que faz pra ser aluno desse cara? Mas pro teu TCC você chegou a entrevistá-lo? Não, eu fui aluno dele. Você foi aluno para Foi aluno dele. Dar corpo ao TCC, já imaginando o mercado mesmo. Já aí eu falei, eu quero ser artista de jogo. Eu quero fazer exatamente o que o Alex faz. O seu TCC foi premiado, isso eu lembro que eu estava no dia da premiação, né? E aí eu pensei, cara, eu quero fazer exatamente a cópia perfeita do que o Alex faz. E aí, na época ali, eu vendi videogame, vendi um punhado de coisas, juntei uma grana, e aí consegui fazer o curso dele. O curso dele é 1 ano e meio. E aí no curso dele, assim, é bem tradicional. É mais do que eu imaginei. É presencial? Não, é remoto. É num esquema de câmeras parecido com esse aqui, sabe? Só que é ele dando aula mais... eles chamam de academic drawing, né? O desenho acadêmico. Então, tipo assim, ele... eu sei que você quer mexer com 3D,
mas você não vai mexer com isso agora. Vamos voltar aqui pro desenho tradicional. E a gente está falando antes, isso é uma era antes de inteligência artificial, né? Hoje as pessoas querem fazer todo o atalho sem passar pelo acadêmico. Você foi lá beber na fonte do a carvão, né? Do artesanal mesmo, o artístico mesmo. Exato. Que legal isso. E aí, assim, e não é nem desenho digital, é papel e lápis, entendeu? E assim, as primeiras aulas, ele ensinando como apontar o lápis do jeito certo. Tem isso aí. Como segurar, a base da base da base. Como segurar o lápis do jeito certo. E aí a gente volta para a era do carvão, porque é de fato o carvão, né? E aí, assim, as primeiras aulas, ele vai te ensinar a enxergar, não a desenhar. Sabe? Então, assim, foi um reset completo. E assim... E aí você se encontrou. É isso que eu quero fazer da vida. Porque aí eu fiz o curso de desenho dele e aí o que eu percebi? Quando eu vi a turma a primeira vez, eu falei, fudeu, é muita gente. Era, sei lá, 150 pessoas. E ele é lá de Fortaleza e a gente do Brasil inteiro. E eu via a consistência do trabalho da galera, falei, cara, eu não tô nem no top... Sou um bebezinho. Não tô nem no top 20 aqui, sabe? Só que aí, e os feedbacks do Alex são muito duros. São muito duros. Professor. É tradicionalzão mesmo. E aí, ele faz um filtro bem denso, assim. E aí que tá, ele passava alguns exercícios que eu falei, cara, que sentido tem isso aqui? Só que eu falei, não vou questionar muito não, fui fazendo, e aí eu fui percebendo uma consistência de melhora. Caramba, o cara tá certo mesmo, cara, eu não vou questionar mais não, vou só fazer. E aí eu fui percebendo que essa galerona não aceitava os feedbacks. Foi afunilando. Muito. Porque aí você... E ter entrado cru, né, falando eu sou um bebê aqui no meio desse povo que já entende, foi uma vantagem, porque você realmente absorveu o conhecimento sem questionar tanto. E se questionando, mesmo questionando, fazendo. O artista que é artista, ele primeiro não gosta de receber crítica. O feedback dói. E segundo, isso aí é a tua técnica, a minha é outra. Eu atalho o meu caminho por aqui, né? E talvez por isso você tenha aproveitado muito mais que a galera toda. E igual, por exemplo, meu irmão, ele ajudou bastante a formar minha personalidade. Uma coisa que ele me ensinou desde cedo ali é gostar da saga de filmes do Rock Balboa, entendeu? O Rock apanha, treina. Só que ele continua de pé. Ele apanha e ele tá... Não é ser o melhor em força, mas em resistência. Exato. E aí, eu fui pegando os feedbacks do Alex, e aí que tá, pra mim, no começo... Foi um banho de água gelada, assim, muito gelada mesmo. Porque eu achava que sabia desenhar. Porque até então eu tinha desenhado a vida inteira. Só que assim, nunca tive alguém casca grossa pra falar, tipo, o que estava errado, ponto a ponto. E ele apontava 1 milhão de coisas e eu, caramba, tá bom. E aí que tá. Só que eu mandava o máximo possível. Ô Cris, antes de começar nosso papo gravado, a gente conversou um pouquinho. E você me falou da dificuldade que você tem hoje de sair da operação e passar só para supervisão. Não é porque você trabalha com uma galera que não entende o que você está me contando? Eu tento, igual, lá na Goblin, a maior parte da galera de arte foram meus alunos. Aí eu passo isso aí para eles também. O que o Alex fez comigo, eu faço com os meus alunos. Tanto que esses aí que estão lá é o filtro do filtro do filtro. Só que porque é muito difícil encontrar profissional no mercado hoje, né? E você forma os seus. Eu formo os meus. Só que assim, tem um choque de mentalidade muito forte, assim, sabe? Porque o que o Alex fez comigo, eu falei, cara, funcionou, vou fazer com o restante. Só que, mas assim, você está me contando um passado antes do Alex. Você está me contando a inspiração do teu primo. Os princípios de Rock Balboa. Guilherme Ávila, neste momento, está feliz. Então, um cara que é apaixonado pelo Rock Balboa que eu conheço é Guilherme Ávila. Não sabia. Ele punha para a equipe dele, sabe? Que legal. A Bíblia, né? Os 10 mandamentos de Rock Balboa. Que é a resiliência, de fato, né? Você tem que resistir, persistir. Hoje se fala tanto, os coaches falam tanto isso, da persistência, que não é de um dia para o outro. E a startup, voltando agora na startup, a startup é muito isso. Quando você cria uma startup, claro que você quer ganhar dinheiro, mas antes de receber o primeiro prolabore, é um tempo que quem te sustentou durante esse tempo, por exemplo? No meu caso? Então, a gente fez uma estratégia que a gente chama de bootstrap. O que é o bootstrap? Eu não tenho a menor ideia. Você... Pra mim é um palavrão. O bootstrap, você arrasta a sua startup pela força da atração dela.
Então imagina se uma carruagem sem roda. Tá sem roda? Não vamos esperar ter roda para puxar ela, não. Vamos puxar sem roda mesmo. E você começa a puxar ela na força bruta. Entendeu? Então a Goblin, logo no primeiro momento que ela surgiu, ao invés da gente esperar um investidor, a gente já vamos começar agora, já nesse momento. E aí... Porque tradicionalmente a startup é uma ideia que ganha um corpo, Exato. né? Vai para investimento. E aí vai para testa, né? Exato. Validação, tal, tem os nomes de vocês. Aham. Normalmente tudo em inglês. O teu curso de inglês te ajudou muito também, Ajudou né? bastante. Foi professor de inglês, inclusive. E aí apresenta-se para a galera investir. Alguém vai lá e compra essa ideia e fala que eu tô junto, vou ganhar dinheiro junto. Exatamente. Vocês não fizeram esse processo todo. Não, a gente ia fazendo isso em paralelo com o Bootstrap, que é, como é que a gente consegue ganhar dinheiro com jogos agora? E aí, o nosso primeiro produto, aí já com o Tony, que é o meu sócio atual, porque na realidade a Goblin é eu, o Tony, o Rafa, o Sakaguchi, que é um dos japoneses mais top ali. Você tem origem nipônica? Na realidade, minha bisavó era indígena. E o povo acha que você é japa. Os olhinhos meio puxados ali. Você é povos originários. Olha que chique. Eu estou aqui como representante dos povos originários. E tem o Tanaka também, né? Mas na época era só o Tony. E aí a gente fez um joguinho que passa por todas as etapas ali da startup. Só que assim, ele não vingou como produto. Mas ele vingou de uma forma que a gente não tinha imaginado que ele poderia vingar. Ele virou portfólio. E aí a gente jogou isso na internet. Alguns outros estúdios de jogos viram isso aí e queriam contratar o nosso serviço. Porque não tem. Mercado, fornecedor. Exato. E eles queriam contratar a nossa empresa para fazer serviço para eles. E aí a gente teve que abrir uma empresa, entendeu? Para poder prestar serviço para eles. Mas a gente falou, cara, beleza, esse é o primeiro trabalho do estúdio. Vamos agora. O plano que a gente tinha de estruturar o estúdio para o nosso jogo autoral, vamos estruturar para esse jogo aqui. Que os caras estão contratando a gente para pagar. Agora a gente tem grana para contratar pessoas. E pega o dinheiro daqui e investe no sonho. Exato. Se sustenta, né? Porque também é bom, né? Pôr um dinheiro dentro de casa. E a nossa estratégia é a seguinte: a gente trabalha com barretense, porque a gente acredita... Eu conheço muito barretense, muito talentoso, mas eu não sei o que acontece. Parece que a luz não chega até eles. Sabe? Nossa, que forte isso. Forte essa frase. Porque, tipo, eu conheço muita gente muito foda, só que eu não sei o que acontece. Eu não sei nem explicar o que acontece. Parece que... a luz não chega até eles. E aí eu penso, e você tá buscando trazer essa luz? Você tá com uma lanterninha ali? Talvez. Eu sou mais um hub, sabe? Eu sou mais uma extensão conexão. De tomada. Porque eu tô vendo uma necessidade que tem que fazer ali no mercado. Eu sei o cara que... ele precisa só de mais alguns empurrãozinhos para chegar lá e talvez ele não vai conseguir se conectar sozinho. E aí a gente faz esse meio de campo, transforma a necessidade que o cara precisa lá em um serviço, contrata o cara que precisa fazer isso aí, a gente mentora ele para ele conseguir executar, aí pronto. Vocês continuaram, inclusive, com continuou. Essa linha. Você tem essa prestação de serviço. É que na realidade... gente que tem empresas, né? Que tem grandes jogos, grandes projetos e contratam vocês. É isso que paga nossas contas hoje. O seu sonho, que é o motivo de ter montado a startup, que é desenvolver o próprio jogo, agora tá bem pertinho de realizar. Ele tá realizado já, né? O jogo. Na realidade, aí é que tá. Isso que a gente tem é um corte vertical do produto final. Mas vamos dizer assim... mas já tá aí. Já lançou? Não, porque... mas tá na beira de lançar. Mais ou menos. Porque, na realidade, para ele lançar, ele precisa de investimento. Agora precisa. Mas o estúdio já existe. E já funciona. Como chama o seu jogo? A gente tem dois, né? A gente tem o chamado do herói, que é a gamificação, e tem o Everlane. É esse aí, que é que foi o que motivou tudo. Exato. Quero um jogo meu. Exatamente. O que é o universo do Everlane? Bom, basicamente... quando a gente foi montar, eu e o Tony, a gente falou, vamos fazer aqui uma tempestade de ideias aqui. Toró de parpite. Exatamente. E aí coisas que dão match, a gente vai juntando elas e de alguma forma a gente mistura. Então assim, dois nerds debatendo ali. Essas ideias todas eles são essa fusão. Então basicamente na história do nosso jogo, a humanidade inviabilizou a vida na Terra. Guerras nucleares, o que não está muito longe, o que não é tão ficção assim.
Só que a partir disso, a Eu humanidade... assisti, te interrompendo, eu assisti o The Last of Us, The Last né? of Us, E basicamente também tem isso. E aí eu fui assistir o primeiro episódio. Eu não gosto muito, mas estavam falando tanto, e eu sou muito curiosa. E eu fiquei olhando e falava assim, gente, mas eles estão falando da pandemia, não é? Exato. E é anterior, né? Exato. E eu falava, gente, mas isso aí, como é que é? Previu tudo isso? Exato. Inclusive, tem até uma discussão muito grande, né? Se a ficção, ela Determina a realidade. se ela vem antes para fazer o pessoal acostumar aí com a o gente que vai vai falar vir. de multiverso. Não, vamos voltar. Mas Vamos aí, voltar. basicamente, a humanidade inviabilizou a vida na Terra. E aí o que sobrou de humanidade precisava agora procurar um novo lar. E aí fizeram uma jornada no espaço e acharam um lugar, que é uma lua de um outro planeta. Só que pensa que as grandes corporações da Terra que bancaram essa jornada, essa viagem. Então é um interesse comercial. É um interesse comercial, 100%. E aí já é referência de tudo quanto é lado. Isso aí é referência de Blade Runner. Que aí, tipo, é como se os governos não tivessem mais força. Tá falando como a minha geração agora. É. O Blade Runner tá falando com a minha geração. E quem manda no mundo são as grandes corporações. Tipo, sei lá, o X ou o Facebook, não mais um país, por exemplo. Não tá longe disso, não. Não é que o Elon Musk cansou de brincar de presidente dos Estados Unidos. Não tá longe, não. E aí, chegando lá, nessa lua, já tinha um povo nativo. E esse povo nativo, eles tinham uma espécie de minério que eles cultuavam como algo sagrado. Você foi para suas origens. Exatamente. Como indígena. Exatamente. Olha, tá tudo aí. Exatamente. Só que os humanos, eles, no princípio, ali foram fazendo habitações nesse planeta. E os nativos meio que, tipo, nem se importaram muito. Só que eles descobriram, os humanos ali, que este minério que os nativos cultuavam seria um recurso muito interessante para os seres humanos, porque de alguma forma ele conseguia prolongar a vida humana. Tá. Tudo isso é para ficar fazendo e matando gente. Basicamente. E monstrinho. Basicamente. Porque no final esse minério era realmente sagrado. E a entidade por trás desse minério acordou e deletou todo mundo. Meu Deus. E aí, se eu perder, deleta. Então, basicamente a raça humana... Qual que é o objetivo do jogo final? O objetivo do jogo Você final... pode contar essas coisas, Posso? né? O objetivo do jogo final é fazer com que aquele planeta seja hábil para a vida humana. Tá. Porque essa entidade acordou... Até o ser humano matá-lo também, né? E aí, uma das coisas é que o teu personagem não é o herói da história. Pelo menos assim, é uma guerra de pontos de vista. Mas assim, ele luta por sobrevivência. Eu escolho o meu personagem? Não. Não? Não, mas assim... O teu personagem, ele quer sobreviver e ele tem o backup de DNA da humanidade. Então ele conseguiria fazer tipo uma arca de Noé e restabelecer a vida humana, tipo o banco de sêmen e coisas assim, sabe? Ele conseguiria, ele conseguiria reconstruir a raça humana, mas ele precisa de um lugar para fazer isso. E tem um ser que tem uma mente coletiva com todas as criaturas do planeta ali, que não vão deixar você fazer isso, porque sabe que vai destruir. Sabe, ele encara a raça humana como uma espécie de doença. Ele não tá muito errado, não. É triste falar isso, né? Mas o que a gente vê o que a gente tá fazendo com o nosso planeta... Porque a gente nunca quis fazer Não é assim... por acaso que todos os jogos caminham, né? Boa parte dos jogos caminham para isso, a extinção da humanidade. Eu falo assim, o planeta vai acabar. Eu tô achando que o planeta nem vai acabar, o que vai acabar é a raça humana mesmo, né? Mas vamos lá. Que fase você está? Porque eu já vi uma parte do jogo. Você mostrou pra gente no dia da tua palestra. Que ele tá pronto. Então, a gente tem um pedaço dele pronto. Só que assim, uma coisa que difere um pouco de games e startup é que a startup ele tem um MVP, que é o mínimo produto viável, que ele vai tentar pegar o todo, só que de forma mínima. É a degustação. A degustação. No nosso caso, ao invés de a gente pegar o todo, a gente pega uma pequena fatia, que a gente chama de corte vertical. É por isso, porque ele pega... É igual o bolo, né? Você fatia o bolo, ele pega todas as camadas de todos os recheios. Exato. É isso. Exato. Pensa que uma startup, o MVP é a camada de baixo e o produto final é a camada de cima. Beleza. Então aqui a gente tem um bolo. Em games a gente vai fazer isso aqui. Ótimo. Excelente exemplo. Porque a gente vai ter um mini produto, mas com qualidade final já. Você tá com esse pedacinho de bolo servido. Exato. E agora falta quem venha comer e fala, eu quero o bolo inteiro. Exato. Porque assim, a gente tem o plano A e o plano B. O plano A que aí é o mais viável, vamos dizer assim. Achar investidor, achar uma publisher.
publisher são grupos de investimento de jogos. Ou seja, são empresas que fazem isso. Eles fazem... Tem a estrutura pronta, contrato, Exato. você é só assinar. Exato. Dinheiro vem. E eles têm a bomba atômica de marketing deles lá. Que eles põe no mercado do jeito que certo. Exato. É igual a indústria cinematográfica. Ele está cada vez mais parecido com a indústria cinematográfica. Exato. Né? Exato. Tá, entendi. Aham. E esse... Como é que chama o jogo mesmo? Já esqueci. Everlane. Tem que falar assim, né? The Jogo a gente tem. Vagrant's Torment. E aí você tem então tem a prestação de serviço da Goblin, que presta serviço para quem faz jogo. Tem o próprio jogo, que está na fatia do bolo. E tem o meu projeto preferido, seu, que eu choro toda vez que eu vou explicar, que é o Chamado do Herói. O que você viveu com a sua mãe no Hospital de Amor. Exato. Aí agora sim eu quero que você conte essa história. Aquela criança que brincava com criancinhas carecas, sem a consciência de que aquelas crianças estavam doentes. Você viu algumas delas não voltarem para brincar com você. E aí a vida te pôs nesse lugar. Quem é o médico que foi lá? É o Dr. Wilson. E foi muito... Ele é quase um sócio da Goblin hoje. Ele é o sócio... É o mentor, né? Ele é sócio do Chamado do Herói, que é uma outra empresa que a gente tem, que é um outro CNPJ. E foi assim... Eu não acredito em coincidência. Uma coisa que eu acredito, assim, é do pré-determinismo, que tudo que acontece tinha que acontecer de alguma forma. O universo ele vai se desdobrar para aquilo ali acontecer. E, por algum motivo, eu senti ali que eu precisaria fazer alguma coisa relacionada às crianças ali. Porque eu vi um rapaz que eu seguia na internet, que é o Adilson, ele é lá de Campinas, que ele tinha um projeto chamado Foto Mágica. O que é o Foto Mágica? Ele ia no Hospital de Câncer de Campinas, fazia uma sessão de foto com as crianças e no Photoshop transformava elas em herói. Eu conheci o projeto, conheci o cara que ele veio, né? Vocês convidaram e tal. E a primeira vez foi muito chocante. Foi muito chocante porque eu fui fazer a matéria no dia que o dia que inaugurou a exposição e as crianças foram se ver. Foi muito chocante. Porque a gente vê uma criança frágil e eles se veem como heróis. Exato, exato. E aí, teve até uma coisa que ele fala lá, né? Que ele ficou bem pra baixo ali. Que era uma criança que ela pedia muito pra ser o Batman. E pedia. E aí, tipo, tem uma fila, né? Você tem que fazer a fila ali. Só que quando ele trouxe ele o quadro com o Batman, a criança já não tava mais lá, né? Ela não se viu. Exato. Isso aí pegou ele com força. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aí, cara. E aí na época eu até falei com ele, falei, cara, e se eu fizer uma versão disso aí, aqui em Barretos? Ele, não, manda bala. E aí eu já tava planejando fazer algo assim, tinha até conversado com o Guilherme Sanches e tal, já tava pronto para começar e, tipo, eu não comuniquei a outras pessoas, sabe? Eu só pensei comigo sozinho. Nessa mesma semana, bate ali na porta do estúdio Wilson, que é esse médico, que ele é cirurgião oncológico pediátrico, quer dizer, todo dia ali ele faz cirurgia em crianças com câncer. E ele passa em frente da Goblin todos os dias, né, porque é caminho da casa dele pro trabalho. E ele falou, cara, a gente tá com um problema ali muito sério de depressão infantil, de crianças que estão passando pelo tratamento, e eu tenho a sensação que talvez vocês saibam achar a resposta do que tá acontecendo. Porque ele é gamer, entendeu? E ele, como gamer, sabe dessas coisas de fuga de realidade, e imaginava que daria para fazer alguma coisa nesse sentido. Só que ele falou, cara, já tentaram videogame portátil, Nintendo Switch, palhaço, só que nada disso funcionou. E aí, na mesma hora, parecia que aquilo que eu estava pensando de fazer o foto heróica, né? Que aí eu tinha até bolado um outro nome, que ao invés de ser foto mágica, seria foto heróica, era só uma preparação mental, para eu ficar aberto para essa possibilidade que abri nesse exato momento. E aí ele foi me falando as coisas, eu pensando, não é possível. E aí eu falei, cara, realidade virtual. Ali, como assim? Realidade virtual. A criança põe uma realidade virtual, ela vai ver ali o mundo em 3D e automaticamente ela vai sair da realidade. Ele, mas... É para isso que servem os jogos. Exatamente. Para isso que servem os jogos. Exatamente. Aí ele falou, mas e se alguém encostar na criança ou acontecer alguma coisa fora do procedimento, ela vai assustar? Eu falei, tá, mas aí é só a equipe ter um tablet ou ter alguma forma de comando que mapeia as etapas do procedimento
E cada etapa do procedimento, ela vai apertar um botão e vai mudar as animações dentro do jogo e vai justificar o senso tátil. Só que, tipo, de alguma forma eu já tinha aquilo pensado, mas eu não... Você gamificou o tratamento. Os procedimentos e o tratamento em si. Ele virou um joguinho para que a criança vencesse a doença. Só que assim, de alguma forma eu já tinha pensado naquilo, mas nunca tinha pensado naquilo. Você não sabia que você sabia. E aí ele olhou e falou, cara, legal, mas isso me parece ser muito caro e eu não faço ideia de como fazer isso. Falei, cara, vamos fazer. Bora fazer. Ele, mas como? Falei, não sei, vamos fazer. Na memória eu pensei, cara, esse aí vai ser meu dízimo. Esse aí vai ser meu dízimo, eu vou fazer isso aí, porque eu já ia fazer algo próximo disso aí. Ô Cris, você falou isso vai ser meu dízimo. Quer o retorno para a sociedade, o retorno para a humanidade, o retorno para o universo. Né? A religião tem uma visão e os cósmicos têm outra, mas é isso, é o retorno. Só que você ainda não tinha tido o seu para dar o retorno. Normalmente a gente ouve as pessoas falando isso quando elas já ganharam dinheiro, que elas já estão bem. Elas falam, agora eu vou retornar. Você retornou antes. Rock Balboa. Entendeu? É exatamente isso aí. Rock Balboa. E aí eu pensei, cara... Você não vendeu o jogo ainda. Você ainda não é o unicórnio. Eu espero que seja. Eu tô plantando a minha semente para você vir patrocinar depois do podcast. Já falei isso. O que é o unicórnio? Explica pra gente o que é o unicórnio quando a gente fala em startup. É uma startup que alcançou $1 bilhão em valor de mercado. E você vai. Tomara. Vai. Tomara. Inclusive, tem Você vai. Barretos, tem muito orgulho disso. Obrigado. A gente já viu matérias, né? Até ajudei, inclusive, a colocar em algumas plataformas e algumas tradicionais, como TV, né? TV aberta, lembra? Matérias desse jogo, que é um... O que é? Uma ajuda no tratamento? Como é que a gente pode chamar? Ele, como é que eu posso dizer assim? Ele ajuda, mas então, no começo, a gente pensou assim, para que vai servir? No início era só para fugir da realidade. E aí Para prevenir a depressão infantil. Só que aí na época a gente fez uma sociedade, a Goblin, com o Dr. Wilson. Então ele entraria com todo esse aparato da parte da pesquisa, porque ele falou, cara, para isso rodar no hospital precisa disso, um monte de coisa. Eu falei, a gente faz a parte técnica, você faz a parte científica. E é isso. Ele, boa. E aí tem a doutora Letícia também, da parte dele ali, dessa parte médica e tal, que ela é anestesiologista, e aí ela tá fazendo o mestrado dela com resultados do chamado. Então, beleza. A gente fez um protótipo e falou, vamos pegar alguns resultados disso aqui para colher o que está acontecendo. E aí a gente descobriu coisa que a gente não conseguia imaginar antes. Então, se eu fosse resumir o chamado, ele seria, além de trazer a experiência do paciente mais interessante, ele aumenta a eficácia do tratamento. Porque a criança, quando ela está mais calma e ela está mais descontraída, de alguma forma, parece que o procedimento funciona melhor, os remédios funcionam melhor, a equipe consegue trabalhar com mais calma. E ela mediu cientificamente. Cientificamente. Aliás, é uma coisa que a gente precisa reconhecer. O Hospital de Amor tem uma fama e tudo. Só que o que muita gente não vê é que lá tudo é feito de maneira cientificamente comprovada. Não é assim, acho que vai funcionar. Vamos testar. Não. Quem no mundo está fazendo isso? Ninguém. Então, então vamos dar um passo atrás e medir o passo a passo com todas as ferramentas testadas cientificamente e aceitas em qualquer revista científica do mundo. Eles fazem dessa forma. Exatamente isso. Você imaginava que era assim? Olha, eu não imaginava que tinha essa robustez toda, sabe? Só que quanto mais eu fui entendendo sobre o alcance que isso podia ter, mas eu via que de alguma forma, muito aleatória, a gente estava no caminho perfeitamente certo, sabe? E eu não vi outro estúdio de games do mundo trilhar um caminho parecido com esse. Você é religioso? Olha, eu tenho minha própria versão, só que assim... Individual? Mais ou menos. Agnóstico? Não, definitivamente não. Minha base é presbiteriana, só que tem uma coisinha ou outra, eu
acabo tendo minha própria interpretação, vamos dizer assim. Você falou de uma forma aleatoriamente. Aham. É aleatoriamente? Pra gente que tá no tabuleiro, sim. Porque você é um cientista também, né? Pra gente que tá no tabuleiro, sim. Mas pro mestre comandando as peças, não. Entendeu? Ele sabe, né? Exatamente como mexer essas pecinhas. Só que a forma como a gente no tabuleiro vê o jogo acontecendo parece que é aleatório, mas aí você vê o fio fino que mantém essas coisas acontecendo. Você, caramba, cara. Se não fosse essa micro coisinha aqui, não tinha acontecido X, Y, Z e tal. E quanto mais a gente estuda a ciência, mais a gente entende que é o micro, né? Que faz a diferença mesmo, não é o macro. Exato. Tá, mas voltando ao chamado. Por que chama chamado do herói? Chamado do herói, bom, inicialmente é porque eu tinha a ideia do projeto de uma foto heróica, mas eu queria que a criança... Inspirado no menino fotógrafo. No Foto Mágica. Só que eu queria que a criança se sentisse herói num momento de fragilidade, entendeu? Porque sempre gostei, nerdão, né? Sempre gostei muito de quadrinho, de Batman, de Superman. E eu queria que e eu acredito muito no poder de persuasão que os jogos têm. Eu acredito muito no poder ali que qualquer mídia, música, filme, série, jogo tem. Rock Balboa. De convencer a pessoa coisas que ele quer convencer. Então, se a pessoa está num momento mal, a música, o filme, série, o jogo, consegue levantar essa pessoa através da arte. Através ali de coisas bem subjetivas, como, por exemplo, paleta de cor, sons, palavras... Cheiro. Exato. E eu pensei em usar isso para fazer com que a criança se ponha como herói. Então, aquele ali seria o chamado dela para ela se tornar um herói. Entendeu? Perfeito. Tá. Quando vieram os primeiros resultados e você deu de cara com isso? O projeto, né, que eu desenvolvi junto com essa galera, mas está muito ligado à sua história de vida e à sua história. Você visita muito o seu menininho, né? Que mora ainda dentro de você. Eu converso com ele de vez em quando. Você visita muito ele. Ele está muito presente na vida desse adulto que você se tornou. E aí, quando você vem o resultado científico de que o medicamento faz mais efeito na criança que joga o chamado do herói. Que ela fica mais relaxada, o procedimento dura muito menos tempo. Isso é resultado que está comprovado, né? Sim. E que o tempo total de tratamento é reduzido. Exato. E essa criança, não todas, evidentemente, nós não somos aqui hipócritas de dizer que todas saem curadas, mas o tempo de tratamento dessas crianças reduz por causa do seu jogo. Exato. Quando vem isso para você, como é que você recebe isso? Eu vou te falar que às vezes eu nem processo. Eu tenho um monte de coisa pendente que eu não processei ainda. Eu tô só avançando, mas eu não paro pra pensar muito. Você tem medo? Não. É que, tipo, eu não sei o que acontece. Não dá tempo de processar as coisas. Tipo, eu saio avançando, eu vou fazendo várias coisas e, por exemplo, a minha esposa, ela conversa bastante comigo. A gente pulou essa parte pessoal. Você é casado, Você né? É casado, você é um homem de família, não sim. tem filhos ainda. Por enquanto não. Quer ter? Sim, com Vocês certeza. querem ter? O que ela faz? Ela ajuda a gente na Goblin. Agora ela está trabalhando com você? Mas qual que é a forma? Ela vem da onde? Ela é química. Então, tudo a ver com o jogo. Só que a área dela na Goblin é ajudar a cuidar das burocracias. Tá. Então ela está acostumada com equações complexas, aí a gente vê aqueles contratos complexos, editais complexos, meu Deus, resolve aí. E uma mulher, né? Uma mulher quando ela organiza, né? Ela chega para organizar, né? E aí a gente até teve uma conversa dela falando assim, você viu os resultados do chamado? Eu vi. Ela, o que você acha? Incrível, muito foda. Ela, só? Como assim? Você tá maluco? É algo mais que isso. Mas eu não parei pra pensar nisso ainda, eu não consegui digerir ainda. Então, sei lá, a ficha não caiu ainda. Mas já faz um tempo. Quando é que o chamado começou? É porque a pesquisa ela começou já fazem, acho que uns 2 anos, só que os resultados foram bem recentes. Eles foram, tipo, sei lá, mês passado. Que os primeiros resultados. Os resultados... da pesquisa final. Da pesquisa final, porque... Isso já vem acontecendo desde o começo. Já. O empírico que a gente fala, né? Já vem se notando Sim. isso. Tem até um depoimento de um pai que eu acho que
de coisas... teve duas coisas. Tá, eu vou pegar esse depoimento primeiro, depois o outro. Que ele falou que o filho dele, né, ele ficava muito ansioso e o pai é um senhor de idade e ele ficava ansioso junto, ele sofria junto. E aí, ver ele ali na realidade virtual e saber que ele não estava sedado por nada, não tinha sido... o paciente ele ficou bem tranquilo. E o pai falou que aquilo ali ele sentiu um alívio. Ouvir aquilo ali deu um nó na garganta. Porque a gente esquece, às vezes, que são pessoas. Não é só a criança envolvida, é a família inteira. Não é à toa que o Hospital de Amor tem uma casa que acolhe a família inteira, os irmãos que não estão doentes, o pai que às vezes larga o emprego lá, não sei aonde, vai trabalhar no hospital. O hospital arruma emprego para esse pai. Porque não é uma doença de uma criança, é uma doença de uma família inteira. Exato. E, às vezes, de uma comunidade inteira, inclusive comunidades indígenas que são atendidas aqui, né? E aí, quando você faz o contrário, que é sair do jogo e olhar a realidade para qual aquele jogo tirou a criança, Exato. É de pirar, não é? Você consegue ver ali que o que você fez, usando desenhos e massa e modelagem 3D e códigos e musiquinhas, está mudando a realidade de um senhor. Através do filho dele. Estava dando esperança para um homem. Exato. Então, isso foi uma coisa que me pegou, ouvir o relato desse pai. E uma outra, esse aí é o que me pega máximo, que é o Jean, né? Que ele foi um paciente ali do hospital, ele era bem fã de Star Wars, todo mundo agora também é fã de Star Wars. E a primeira versão do Chamado ali, eles passavam no espaço e tal. E o Jornal Nacional queria fazer uma matéria com a gente, né? E aí foi uma galera ali de cosplay. Eu ia de cosplay nesse dia também. Acabei não indo, porque era a chance de mostrar a camisa da empresa no Jornal Nacional. Aí bateu o empresário. Só que a gente fez toda a experiência com o Jean ali, ele achou bem interessante, foi muito rápido, sabe? Era até legal porque foram entrevistando ele durante ali a experiência e ele só falando coisa positiva, sabe? E ele tá passando pelo um pré-cirúrgico que a maioria das pessoas teriam todos os motivos aí para reclamar. E pra ele tava mágico, pra ele tava colorido, tava fofo, tava divertido. Os heróis dele estavam ali, né? Exato. E, bom, ele adoeceu bastante, né? Ele tava com um câncer de intestino, né? E ele se complicou muito e ele pediu para usar de novo, às vezes sem necessidade. Isso aí me pegou bastante mesmo. E aí a gente entendeu uma outra função do chamado, que teve um dia, era num domingo, meu celular toca ali 11 horas da noite, um número que eu olhei, falei, cara, que número... Não, primeiro que celular tocar, né? Já hoje em dia é uma coisa que, se não é banco, se não é esse povo da telefonia enchendo o nosso saco, querendo oferecer coisas, né? É difícil a gente atender celular. E era de noite ainda, né? Aí era uma mulher, ela se apresentou, falou que era mãe do Jean e perguntou se não tinha como eu ir fantasiado de Guerra nas Estrelas, né? Porque depois eu descobri que o personagem que eu faço cosplay era o personagem favorito dele, que é o personagem que eu não fui naquele dia. No dia do Jornal Nacional. E ele achou que ia, sabe? Aí eu pensei, putz, 1 milhão de coisas pra fazer, mas tá, vamos combinar numa sexta, semana que vem. Ela, não, tem que ser amanhã. Não dá tempo. Não dá tempo. Resumindo aí, o Jeanzinho ali... Tava nos momentos finais. Ele foi pro paliativo e no paliativo ali ele pediu pra ver o herói. E ela me mostrou essa questão. Falei, tá, vou cancelar o que eu tenho que fazer amanhã, vou ver quem quer vir junto. E é isso. E aí a gente tem um grupo de cosplay, né, em Barretos, que é o Cosplay Barretos, Goblin Cosplay, que tem umas 140 pessoas daquele grupo. Mesmo? Tudo isso? E aí o pessoal fica trocando informação de cosplay, um vende cosplay pro outro, eles trocam dica de cosplay. E aí eu fiz uma chamada ali pra galera e falei, galera, a situação é a seguinte, expliquei ali, eu sei que a maior parte de vocês trabalha, quem trabalha vai ter que faltar ao trabalho, se vocês quiserem, eu vou na empresa de vocês aí, converso com o chefe de vocês pra ver se ele libera. Não é possível, o cara não vai liberar meio período. Resumindo, a gente juntou uma galera, levou lá. Aí que idade que o Jean tinha? 8. A idade que você perdeu sua mãe.
Cara. Entendeu? Entendi. Você entendeu? Pois é, tô digerindo. Mas não parei pra digerir, mas é um monte de coisa que às vezes fica renderizando, vamos dizer assim, sabe? E aí a gente chegou lá, todo mundo de cosplay, né? E aí ele já não falava mais, ele já não se movimentava mais. Estava no finalzinho. Não os braços e nem os dedos, ele só movimentava a cabeça, que inclusive... Pera. Espero. Tá. Uma das mecânicas que a gente colocou no jogo é a possibilidade de controle só com a cabeça. Putz. Porque você viu. E aí a gente tem uma foto com ele e, pasmem, ele tá sorrindo. Porque ele entendeu o que estava acontecendo. E aí... Dentro dele a consciência estava lá. E aí a gente entendeu uma outra coisa pro chamado do herói, que a gente não tinha planejado. Que é, a gente quer que o paciente melhore, a gente quer que ele se cure, só que a gente entendeu que uma outra coisa que a gente não tinha pensado é que ele ajuda a amenizar um fim inevitável. Ele ajuda a trazer conforto. É o que a gente fala, cuidados paliativos são qualidade de vida até os últimos minutos de vida. Exato. Né? Ter uma vida que tenha valido a pena até os últimos minutos. E às vezes a pessoa que não passa por uma doença não tem essa consciência. Exato. Né? De que está desperdiçando a vida. Exato. É exatamente isso aí. Quem é o herói? Quem fez o chamado? Ainda não Nesse processei. momento foi o Jean, né? É. O Jean foi o seu herói. O chamado que você recebeu por um telefonema num domingo à noite para que essa galera se vestisse como os heróis do Jean, na verdade o herói foi ele. Exato. E aí é que tá. Pra gente que tá produzindo isso aí, ver o caminho todo que foi trilhado no passado faz muito sentido. Parece um mosaico. Você dá muito zoom no mosaico, você vê várias pedrinhas de cores muito diferentes, você não vai entender nada. Mas você continua avançando. Depois, quando você tira o zoom desse mosaico, aí você consegue ver a imagem formada. Sabe? Tipo, agora a gente consegue ver toda a trajetória para chegar nesse tipo de projeto e faz muito sentido pra gente. Sabe? E eu diria ali que a função do artista, eu diria, que é mudar a realidade, de alguma forma. Todo artista quer chocar ou quer fazer alguma coisa que altere a realidade de alguma forma. E eu diria que talvez o prazer artístico de ver esse tipo de coisa, a satisfação de ver esse tipo de coisa podendo alterar um tratamento tão tradicional, sabe? Impactar uma vida até o fim dessa vida. Porque se não fosse o Dr. Wilson, não teria como a gente chegar até eles. Seria impossível. Então a gente precisa de um médico gamer. Olha que coisa improvável. Passando em frente uma startup chamada Goblins, que é um nome muito nerd também, muito geek, muito dentro do teu universo gamer mesmo, né? Eu já fico imaginando o Goblins. Agora tem, né? Que vocês fizeram. Mas já fico imaginando o Goblinzinho, assim. E como é que ele, né, foi ter essa ideia? É o tal do fio invisível mesmo. Não tem como duvidar disso. E aí eu trago um nerdzinho no programa, no nosso episódio, do Pode Aplaudir, que é um cara startupeiro, que vai ficar milionário. Esses fios todos invisíveis ouçam isso, né? Que vai ficar milionário. E que é um artista que vive um mundo completamente... inventa o seu próprio mundo, mas que acaba salvando vidas. Ajudando a salvar vidas. E revisita a própria história constantemente. Cara, é muito doido tudo isso. Aí a pergunta é, com o chamado do herói... Tem que fazer essa pergunta porque a gente vive nesse mundo aqui, tá? Com o chamado do herói, vocês conseguem monetizar alguma coisa? Não. Ainda não. Não tem um apoio científico, um projeto? Ainda não. Nada, isso, lei de apoio, nada? Então, tem editais, né? Mas a nossa estratégia para o chamado do herói, comercialmente falando, é refinar ele. Agora, a gente teve todo o aparato científico, transformar ele em um jogo o mais refinado possível. Tanto que agora
das 11 pessoas da Goblin, 9 estão totalmente focadas, 8, 9 estão totalmente focadas nisso, polir ele o máximo possível, pra gente agora colocar o chamado em mercado. Tá. Agora com a pesquisa científica. Para outros hospitais comprarem de fato. Exato. E tudo mais. Mas eu pessoalmente... Ele vai virar um produto. Ele é um serviço. Um serviço. Ele é um serviço. No qual a gente entende que o hospital, ele não vai ter gente tão técnica assim para saber instalar nos VR, essas coisas todas. Então a gente aluga os VRs para os hospitais. Dentro do VR já tem... O que é VR? O óculos de realidade virtual. Tá, que é aquele óculos. Que tá menor, né? Tá menor, aí tá mais leve. Aí eu fui ver, os primeiros que eu usei pegavam tudo aqui assim. Agora ele tá menorzinho. Tá quase o tamanho do meu, assim, né? Uma coisa só aqui. E ele tem mais resolução, entendeu? Então, quer dizer, essa imersão que a gente faz, ela tá ainda mais profunda. Porque para uma cabecinha de uma criança que tá frágil, não pode ser um negócio pesado, né? Exato. Até isso vocês pensaram. Exato. E aí... a gente aluga os VRs com o chamado instalado. A gente tem o treinamento gravado, que a gente disponibiliza ali para a equipe deles e faz uma espécie de saque, que é ali dando treinamento com a equipe que vai executar isso aí. Então esse é o serviço chamado do herói. Só que para o Hospital de Amor a gente nunca vai cobrar. A gente nunca vai cobrar deles, entendeu? Mas o que a gente quer é parceiros que façam com que isso aí seja viável e seja mais interessante. Por Agora, exemplo, a gente está falando de equipamento. Nós falamos do óculos. Isso custa. Tudo custa. Vocês desenvolveram esse equipamento. Quem pagou? O equipamento ele é o Oculus Quest, né, que é da Meta. Só que assim, a gente pagou essas coisas todas como investimento, porque a gente... Quem? A gente quem? Quem pagou? A Goblin. A Goblin, no caso, como o Chamador é uma outra empresa, é um outro CNPJ, então parte foi da Goblin, parte foi investimento do Wilson, sabe? Ela é a investidora, ela é o anjo do chamado. A Goblin já é anjo, investidor anjo já. Porque a gente acredita nesse modelo de negócios B2B, de um nicho que existe e é nunca explorado, sabe? Porque, por exemplo, a minha irmã, ela é evangélica, só que assim, de outra vertente evangélica, ela é neopentecostal. E assim, eu vejo meu sobrinho vendo desenho evangélico o dia todo, sabe? Então eu vejo que para desenho infantil, por exemplo, tem vários nichos. Tem o nicho evangélico, tem o nicho católico, tem o nicho ali, sei lá, coisas de YouTube, o nicho de carrinhos, o nicho de bombeirinhos. Eu pensei, cara, não existe um nicho de personagem infantil de crianças pacientes. Talvez ali seria um momento de criar um... Até mesmo para trabalhar na prevenção, né? Exato. A gente fala tanto de prevenção. Exato. E com os pais mesmo, né? Exato. Porque hoje o Hospital de Amor salva muitas vidas fazendo as caminhadas Passos que Salvam, fazendo a campanha da foto com a marquinha no olho, que previne o câncer intraocular, e por aí vai, né? Então, eu acho que é um nicho da prevenção também de salvar a vida, né? Com certeza. Porque quando o câncer é descoberto logo no início, a possibilidade de cura é muito maior. Sim. E aí, em criança é muito difícil descobrir logo no início. Sim. E aí, basicamente, a nossa ideia é fazer com que eles pareçam o máximo possível com o jogo e pro Hospital de Amor achar ali algum parceiro que torne isso aí viável, que pague ali o valor de serviço ali. Claro, pode ser... Agora, você enxerga essa dificuldade da visibilidade correta, isso? Então, para esses parceiros, a gente ainda não foi atrás deles, porque o produto ainda não está refinado. Porque a gente quer chegar com um negócio assim, polido, brilhando. Ele ainda está em fase de polimento, sabe? Tem um pessoal que já sabe, eles, vamos dizer assim, rodeiam a gente, sabe? Só que a gente fica tipo assim, espera só mais um pouquinho, tá quase lá. E você tem essa dificuldade com mão de obra, que a gente já falou. Aí você para tudo para ir lá formar, você abriu uma escola de formação de designers, né, de games, que mais? Produtor de games, é isso? Quem faz jogos, né, por exemplo... Fazedor de jogos. É o game maker, né? Por exemplo, eu dou aula na Unifafib justamente da matéria de desenvolvimento de jogos e modelagem em 3D, sabe? Que é uma coisa tua. Eu quero formar essa mão de obra e em Barretos. Porque eu preciso. E assim, trabalho remoto, ele é interessante, só que a gente acredita bastante também nessa força presencial.
E igual eu falei, eu conheço, uma coisa que me angustia pra caramba é conhecer um cara que ele é talentoso pra caramba e não trabalha na área. A luz. É. Ele não encontrou a luz. Essa sua frase me pegou. E eu tenho nesse espaço aqui, eu tenho uma equipe que me ajuda. Isabela está chegando hoje na equipe, né, Isa? Que me ajuda, ninguém faz nada sozinho. Mas quando eu pensei, eu fui muito até criticada por algumas pessoas. Não fica em Barretos, não. Vai para a internet, é mundo. Você fica falando de Barretos. Mas eu amo Barretos, eu gosto de Barretos. E quando eu vejo isso nascendo e sendo exemplo não é para o Brasil, é para o mundo, eu fico muito orgulhosa. E você faz questão de formar pessoas daqui porque você quer que a sua empresa continue aqui, que a sua startup ganhe vida aqui. Você tem uma relação com essa cidade de gratidão mesmo, né? Sim, sim. Ao mesmo tempo aí que, durante muito tempo, eu fui emburrado com Barretos. Durante muito tempo. Todos nós, na adolescência principalmente. E você ainda tinha um motivo. O hospital não salvou sua mãe. Você poderia ser uma pessoa revoltada. Exato. Né? E eu sempre, durante a parte da minha vida adulta, meu objetivo máximo era sair de Barretos. Só que aí, exército. Ir pro exército, sair de Barretos, sair fora. O mais rápido possível, sabe? Até que eu parei para racionalizar isso. Eu falei, tá, mas por quê? Antes, né, porque eu quero entrar numa grande empresa. As grandes empresas estão todas fora. Depois da pandemia, não tem mais isso. Não. Tipo, é tudo remoto. Então, nós temos grandes empresas aqui. Até eu vou te pedir licença para falar do meu patrocinador, que é a Multishine. Eu visitei a fábrica da Multishine recentemente. Eu já tinha visto aquela fachada, tal, do escritório. Tem barracões lá no fundo. É uma coisa absurdamente grande. E, às vezes, está do nosso lado e a gente não valoriza, né? Multishine é uma empresa que usa tecnologia química, que a tua esposa deve... Como que é o nome da tua esposa? Lorena. Que a Lorena deve entender bem. Eles trazem, inclusive, insumos importados. A linha de carro... Eu tô doida para trazer você aqui, Ronaldo, para você falar dessa bendita dessa linha de carro, porque eu não me sinto competente para falar no touch. Que é a linha de carros que você espreia, depois joga água, o carro está limpo, sem você precisar ficar esfregando. Caramba. A tecnologia é daqui, mas ele trouxe produtos, insumos da Alemanha, capital mundial dos carros, né? Caramba. Por quê? Qual é o objetivo da Multishine? Facilitar a vida das pessoas, trazendo soluções de limpeza e higienização com modernidade. É aquela coisa que a gente fala em comercial. Mas por trás disso, o Ronaldo tem uma preocupação, que é sua também. Não destruir esse planeta. A gente não precisa entrar numa nave espacial para procurar outra. Né? Então, fazer isso com o mínimo impacto ambiental. E eu tenho muito orgulho da Multishine estar no programa, me patrocinando. Tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando. E esse espaço que agora eu te vi dando palestra. Muito chique aqui. No coworking, né, no Scarpellini Coworking, que é onde a gente grava aqui o programa numa das salas, que é um espaço maravilhoso. Que agora, inclusive, com o Hub, que o Henrique está trazendo para cá, vai ser ninho de startup também. Né? Olha só. O coworking tem uma estrutura, você viu, belíssima de mobiliário, equipamentos, do detalhe, né? Que é esse detalhezinho que você abre aqui, tem um monte de tomadinha, tudo embutida, para tudo ficar bonito, que é uma preocupação que pouca gente tem, de frente à região dos lagos. Então, assim, né, cadeira de qualidade, recepcionista, sistema de segurança, tudo bonitinho. Ar-condicionado. Porque você sabe a dificuldade que é para as ideias boas florescerem, para uma reunião que pode mudar o destino da cidade acontecer num ambiente bonito. Então, eu tenho muito orgulho de Barretos. Esses 2 patrocinadores que eu tenho, trazer você aqui para contar essa história, inspirar o mundo, fazendo o que ama. Porque, no fim, é o menininho Cris, né? Que está fazendo tudo isso. É o menino que sofreu perdas drásticas, viu um sonho de fugir de Barretos ser destruído numa esquina por uma caminhonete, é isso? Uma caminhonete. Por uma caminhonete. Viu depois, né? Nem sabia, nem tinha consciência disso, mas acabou, o sonho ali acabou. E que transformou tudo isso, não só em paixão, mas para impactar a vida e salvar vidas. Pô, Cris. Esse podcast tem um nome.
Você me emocionou muito hoje. Obrigado. Esse podcast tem um nome que chama que é Pode Aplaudir. E eu busco trazer aqui pessoas que mereçam aplausos. E, cara, Isa, covarde. Cris Obrigado. Silva, né? Cris Silva. Silva. Você merece muito aplauso, cara. Obrigado. E você tá só começando. Você ainda vai ficar milionário. Tomara. E vai patrocinar o podcast, tá bom? Com certeza. Muito bom ter você aqui. A gente já tá terminando, mas... Obrigado. Cara, fica aí. O microfone é seu. Fala o que você quiser. Já tô emocionada aqui. Queria só agradecer, na realidade. Acho que só para fechar o chamado do herói, resumindo, você falou do menino Cris, né? O menino Cris ele só tá chamando os amiguinhos dele para brincar. Ai, que lindo! Não, pode... Depois, Carol, medita aí, tira isso, porque deu... Gente, acompanha a gente pelas redes sociais, pode.aplaudir no Instagram. Esse canal, vai lá, se inscreve aqui no YouTube, porque o objetivo é esse. Trazer pessoas que nos inspirem e que nos emocionem. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado. Acabou. Não dá pra falar mais nada depois dessa. Cara, eu não achei que eu fosse me emocionar tanto com você. Obrigado. Porque toda vez que eu vou explicar o que é o